para a Europa, mas a igreja permanece. É por isso que nós estamos aqui. E nós fazemos parte de geração, que a nossa geração conheça a presença de Deus. É isso que eu quero pregar. Que nós voltamos a conhecer a presença de Deus. Eu quero despertar você a entender que Deus continua sendo Deus. E Deus continua na terra. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que interpretamos ele de uma forma errada. A gente faz uma leitura de Deus, achando que Deus está concordando com aquilo que nós estamos pensando. Mas Deus não trabalha sem a sua palavra. Deus se revela na sua palavra. E se na sua palavra fala para a gente seguir, nós temos que seguir a palavra, não o que eu penso, que eu acho. Porque ninguém passa, ninguém se esconde dessa palavra. Ela se revela para salvar, mas também ela se revela para julgar. E eu creio que Deus nessa noite vem para salvar, para edificar. Amém? Vamos para cima? Vamos ler? Um pouco nervosinho, mas já passou o nervosismo. Vamos lá em Êxodo 3. Êxodo 3. O papelzinho para a gente não se perder, né? Eu não gosto de pregar sem um papel. Aqui. Amém? Hoje a gente vai falar sobre a presença de Deus. Onde está a presença de Deus? Onde Deus está se manifestando? Onde está o poder de Deus? Onde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? A Bíblia diz que ele está sobre a terra, mas onde está ele? Eu quero saber onde ele está, o endereço dele. Porque a Bíblia, em momento algum, a Bíblia fala, ela dá o endereço do Espírito Santo, onde ele está. Você sabe onde ele está, o Espírito Santo? Você sabe onde ele se manifesta? Aonde ele se manifesta? Eu quero a presença dele. Eu quero viver algo novo com Deus. Hoje você vai entender que depende só de você, porque o Espírito Santo está em todo lugar. Especialmente aqui nessa noite hoje. Amém? Amém? Sou eu que tenho que vir aqui e pegar do céu o que Deus tem para mim. Não é o céu que vai até mim, sou eu que venho até o céu. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, entenda isso. Normalmente, quando o céu vai até você, ele vai com misericórdia. Mas quando você vem até o céu, é diferente. Quando você vem até o céu, é você cumprir a palavra que Jesus disse. Mas vem uma geração, Sara, que vai me adorar sem ver, que vai crer sem ver. Esses são mais bem-aventurados do que vocês que crê, porque está vendo. Nós somos uma geração que busca o que os nossos olhos não vê, mas que a nossa fé revela a pura verdade. Por isso que aqueles que buscam, acham. Aqueles que pedem, recebem. Você entendeu? Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Porque está indo de encontro. Não deixa Deus ir te resgatar. Porque normalmente quando Deus vai resgatar, você está no fim da sua vida. Você já está morto. Já perdeu tudo. Aí só sobra a misericórdia de Deus. Mas nessa noite, desculpa a expressão da palavra, o que Deus quer fazer, levantar uma geração, Cleito, que o busque. Que o procure. Que pague preço. Que se afaste do pecado, que se arrependa, que tenha medo do pecado, que não sinta mais paz pecando. Essa é a geração que Deus procura. Deus não procura uma geração que se conforma, uma geração que está dormindo, uma geração que vive de qualquer jeito e vira as costas para Deus. Deus não procura essa geração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você pode viver a sua vida como você quiser. É um direito seu. Você tem um livre-arbítrio. Mas não quer dizer que você vai encontrar a glória de Deus. Não quer dizer, porque hoje eu vou buscar Deus. Não quer dizer que Ele vai se revelar a você. Agora, no seu coração, quando você fala assim, eu me arrependo do que eu fiz de errado. Eu quero a tua presença. Pode ter certeza que Ele vai se revelar para você. Aqui, na rua, no seu quarto, no monte, em todo lugar. Porque Ele habita em todo lugar. E aonde tem uma ou duas pessoas clamando por Ele se manifesta. E ali, um coração quebrantado Ele não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado. O homem pode desprezar, mas Deus não despreza. Quando você chega diante de Deus com quebrantamento, eu vou te dizer uma coisa, a cruz se manifesta. A cruz se manifesta. Por isso que ninguém tem o direito de apontar ninguém tem o direito que acabou, porque a última palavra sai de Deus. E a última palavra que Jesus falou na terra, como homem, foi essa: está consumado. Está pago. Tem como colocar um fundinho para mim aí? Você entendeu a última palavra de Jesus? A última palavra de Jesus foi que ainda dá. Você entende? Quem faz a sua história é você. E quando você coloca Deus de novo na sua história, ela não acaba, ela não para, ela continua. Pode ver, o homem caiu lá no Éden. Deus ficou muito irado. Deus ficou brabo, velho. Queria matar todo mundo.
mas mesmo assim não destruiu o homem. Puniu o homem, mas não destruiu o homem. Aí o homem voltou a cometer erro de novo. Lá em Noé, Deus também se irou de novo. Vou tocar fogo no mundo, vou acabar com tudo, vou encher de água, não vai sobrar ninguém. Mas de repente Deus é tocado de novo e vê Noé e dá continuidade. Você vê que não para? Você vê que a obra dele não para? É por isso que eu não paro. Eu não paro, sabe por quê? Para alguém me parar e falar mal, para mim parar, tem que fazer o que eu faço melhor. E se não fizer, não tem moral para falar. Por isso eu não paro. Porque eu sei que Deus nunca para. E se eu parar, quem vai ficar para trás sou eu. Deus sempre continua. Se eu parar, ele levanta outro. Fica feio para mim. Fica feio para quem para. Sempre quem perde é quem para. Sempre quem perde é quem desiste. Sabe? Você já viu alguém que parou vencer? Você já viu alguém que parou ter história? Hã? Você já viu alguém que desistiu ter exemplo? Não tem. Então, se você continuar, Deus é com você. Por causa da presença dele na sua vida. Já voltei, agora eu estou tranquilo, agora eu vou pregar. Agora, vamos lá? Êxodo 3. Como diz algum, Exuto, só que o Exuto é lá em cima. Êxodo 3. Hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus e aonde ela está. Eu te afirmo que ela está aqui. Te garanto que ela está aqui. Eu estava orando no monte sábado e Deus me deu essa mensagem. Eu falei, Deus, eu orando pela cidade, orando por Jerusalém, que sempre eu oro por Jerusalém, pelo Brasil. E Deus falou, filho, que o meu povo precisa da minha presença. Não precisa fazer aqui, ter tanta revelação. Mas se você tem a presença de Deus, se você tem a presença de Deus como prioridade na sua vida, tudo Ele traz para você. Você entende que não é você querer tudo. O teu tudo não é nada, mas a presença de Deus traz o tudo. É por isso que você tem que procurar Deus. Você tem que honrar a Deus. Porque tudo que você quer está em Deus. Entenda que talvez, eu estava lá em casa agora, eu estava 7:50. Eu estou atrasado já. E o telefone toca, uma cliente de Goiás ligou para mim, eu falei, eu tenho que ir para o culto, mas não podia desligar o telefone. Eu falei, é que Deus vai trazendo, Deus, quando você busca aquele que é dono de tudo, tudo Ele traz para você. Mas o que está errado hoje? Nós estamos buscando tudo, menos o dono de tudo. É isso que Deus falou em cima do monte para mim. Sabe? Deus procura coração que o adore. Deus está com saudade da adoração. Tem pessoas que faz tempo que não adoram a Deus. Tem pessoas que Deus não ouve mais. Tem pessoas que Deus não escuta mais sua palavra. Só escuta seu coração bater. E foi isso que Ele falou. O meu povo precisa da minha presença. Porque quando o meu povo tiver a minha presença, tudo eles terão. Eu vou acrescentar o carro, a empresa, eu vou acrescentar a faculdade, eu vou acrescentar tudo o que eles quiserem. Então, meu irmão, vamos mudar os valores. Vamos mudar, talvez está aí o que está atrapalhando você. Está aí, talvez, o que está te atrapalhando, o que está te parando. Porque você está de costa para Deus e de frente para o mundo. E a Bíblia diz, não ameis as coisas nesse mundo. Tudo é concupiscência da carne, tudo passa. Tudo um dia vai passar, mas amais primeiramente a Deus. Se o seu coração estiver nele, você pode ter certeza, meu irmão, que quando você abrir a boca, Ele já te responde, porque Ele conhece teu coração. Foi isso que Ele disse para Abraão, pastor. Abraão, depois que Abraão foi lá, levou Isaac para sacrificar, agora eu sei, Abraão, tu me temes, eu sei que teu coração é meu, agora a nação é tua, agora começa a tua geração. Ali Deus abriu as portas, começou, porque primeiro Deus viu onde estava o coração de Abraão. E o coração de Abraão estava na presença de Deus. O coração de Abraão, nem o seu filho amado estava no coração de Abraão, mas sim a presença de Deus. E depois que Abraão mostrou que Deus estava no seu coração, ele falou assim, agora coloque Isaac em teu coração, porque a partir de hoje começa a descendência de Abraão. Então é isso que Deus quer fazer com nós nessa noite. Te mostrar a presença dEle. Talvez você não conseguiu tudo que você quer ainda, porque você está buscando errado. E a Bíblia diz, pedis errado. Pedis errado. Porque aquilo que você pede pode tirar da presença de Deus. É por isso que Ele não te deu ainda. Mas quando você busca Ele, e coloca o coração nele, tudo que você pediu Ele te dá. Porque Ele é o teu tudo. Ele tem tudo.
Ele é dono do ouro e da prata. É que muitos de nós, infelizmente, não lemos a palavra. Não interpretamos a palavra. Eu converso muito com o Mateus, a gente trabalha junto, sobre a palavra. É muita gritaria e pouca palavra. É muita profecia e pouca palavra. E Deus não trabalha sem a palavra. E Deus se revela através da sua palavra. Deus não criou o céu e a terra mudo, sem falar. Deus criou falando. Deus criou dizendo, aconteça, haja luz, e houve luz. Deus precisou da presença dele para criar o mundo. É por isso que nós precisamos da presença dele, para a gente ver a sua glória. Aqui em Êxodo fala, cara, esse aqui é muito lindo, porque a gente vai aprender coisas aqui que, para mim, quando eu li isso aqui, chamou muito a minha atenção. Como Deus se manifesta. E às vezes Deus não se manifesta como o mundo vê, como as lógicas do mundo esperam. Os resultados de Deus contraria as lógicas desse mundo. E esse homem chamado Moisés, ele nos ensina algumas coisas que nós podemos colocar em prática em nossa vida. Tem alguma coisa errada com esse som aqui, viu? Que eu não estou conseguindo, eu não estou ouvindo o eco meu. Vamos lá. Êxodo 3. Amém? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu, embora a sarça estivesse em chama, mas não era consumida pelo fogo. Que impressionante. Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu, ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus chamou Moisés. Então, no meio da sarça, Deus chamou? Então, no meio da sarça, Deus chamou? Fala alto, então, no meio da sarça, Deus chamou? Meu irmão, quem te chamou foi Deus. E é Ele que diz quando é que você vai parar. E é Ele quem determina quando você vai parar. A Bíblia diz que Deus é soberano. Ninguém está acima de Deus. Ninguém aconselha a Deus. Quando Ele fala que vai ser, vai ser. Quando Ele escolhe, Ele escolhe. Quando Ele dá sabedoria, Ele dá. Ele dá o que Ele tem para quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele capacita quem Ele quer. Ele abençoa quem Ele quer. E ponto final. Homem nenhum, não houve homem na terra que mudou a história do propósito de Deus. Ninguém nunca mudou a história do propósito de Deus. A Bíblia diz aqui, quando Moisés se aproximou da chama, Deus chamou Moisés. Qual é o cabra que vai te parar? Qual é o demônio que vai te parar? Diga, qual é a situação que vai te parar? Se foi Deus que te chamou, que foi Deus que falou que Ele abriria as portas para você, qual é o demônio que vai fechar? Qual é o pessimista que vai fazer você desistir? Se foi Deus que te chamou, mas para isso, você tem que ter essa convicção, que Deus te chamou, e ter coragem. E quando Deus viu que Moisés se aproximava, Deus chamou Moisés, e Moisés disse, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. A primeira coisa, Deus chama. A segunda coisa, Deus se identifica, Deus se revela. É por isso que eu digo, Deus não se revela para uma geração neófita. Sabe o que significa a palavra neófita? É uma geração que não quer conhecer a palavra. É uma geração que não quer ler a Bíblia. É uma geração que não sabe nem orar. Deus não se revela para esse tipo de pessoas. Deus se revela para uma geração curiosa, que vai atrás da chama, que vai atrás do fogo. Tem alguma coisa ali, tem poder ali. Tem por isso que o nome do monte é Monte Horebe, o monte de Deus, porque Deus se revelava naquele monte. E Moisés foi até lá. Veja aqui, ele foi até o monte. E Deus chamou. E ele disse, eis-me aqui. E Deus disse, eu sou o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Deus se apresentou para ele.
pode ter certeza que esse espaço que Moisés deu, ali ele estava deixando de ser o príncipe do Egito e deixando de ser o pastor de Jetro, pastor de Miriam, o pastor mais famoso de Miriam. Primeiro ele era príncipe do Egito, depois ele era esquecido como príncipe, foi ser pastor de ovelhas, o homem que andava em carros de ouro, o homem que tinha respeito no Egito. Depois foi ser pastor de ovelha, foi feder a suor, foi feder a ovelha, feder a camelo, castigado pelo sol do deserto. Depois desse processo de pastor, já esquecido, que ninguém dava mais nada, aí ele vai lá, Deus chama ele, leva ele lá. E quando chega nessa caminhada aqui, tem um significado, tem algo profundo. Porque aqui primeiro morre o príncipe do Egito. Depois Deus se desfaz do pastor de ovelha. E agora Deus fala, tira a sandália. Quando Deus manda ele tirar a sandália, ficou para trás o príncipe do Egito, ficou para trás o pastor de ovelhas. Quando ele tira a sandália, há uma transformação. Na presença de Deus nós somos transformados. Na presença de Deus, o poder dele nos transforma. A unção dele vem sobre nós. Só que a unção de Moisés não foi com olho na cabeça. A Bíblia diz que a unção ela começa pelos pés e vai até a cabeça. A unção de Moisés foi diferente. Por isso que Deus falou assim, tira a sandália. Quando Moisés tirou a sandália e pisou na terra santa, no solo sagrado, a Bíblia diz, agora Moisés, escutei o clamor do meu povo lá no Egito, e tu vai libertar esse povo. Ali ele se transforma num dos maiores profetas da história da Bíblia. Ali Deus, pelos pés. Por que Deus capacitou Moisés pelos pés? Porque sabia a trajetória dele, sabia para onde ele tinha que ter força, ele tinha que ter capacidade, ele tinha que ter vigor, ele tinha que ter coragem. E ele questiona a Deus, como que eu vou fazer isso? Se você for acompanhar, Deus fala, eu sou contigo, o grande eu sou, eu vou te capacitar. Agora vai para o Egito de novo, volta para o Egito de novo. Agora, interessante, quando Moisés saiu do Egito, saiu fugido. O que é um homem sem Deus, né? Ele foge, sai com medo. Faraó era o grande homem. Quando ele encontra o Deus de Israel, quando ele encontra o Deus de Abraão, quando ele escuta o fogo, e o fogo não se apaga, pastor, o fogo não se apaga, a chama não se apaga, tem algo profundo, tem algo diferente aí. Eu nunca vi isso na terra, nunca vi isso no Egito, nunca vi isso nos lugares da Antioquia, nos lugares que eu conquistei para Faraó, eu nunca vi isso. Quando ele vê o fogo queimando, sem palha, sem madeira, quando ele vê o fogo sem nada aceso, ali ele volta, ele escuta a ordem do seu Deus. Agora você vai libertar. Você imagina Moisés voltando para o Egito? Você acha que ele voltou do mesmo jeito que ele saiu? Quem é que encontra a presença de Deus e continua sendo o mesmo? Quem é que encontra a presença de Deus e continua sendo o mesmo? Ei, se você não mudou ainda, se você não tem coragem ainda, você nunca conheceu o Deus da Bíblia. Você nunca conheceu o Deus da Bíblia. Se a droga te vence, você nunca conheceu o Deus da Bíblia. Se a bebida te vence, você nunca conheceu o Deus da Bíblia. Se o pecado te vence, você nunca conheceu o Deus da Bíblia. Você pode até cair, mas você não vai ficar caído. Você pode até tomar um nocaute, mas você não vai ficar no chão, porque você tem um Deus que te levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O justo caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas elas o Senhor levanta, mas é o justo. Essa palavra não é para qualquer um. Deus está dizendo, o justo vai tropeçar, o justo vai cair, vai tomar os nocaute, vai fazer besteira, mas eu levanto de novo. Você entende? Eu levanto de novo. Deus não perde. Deus só perde se você decidir não crer mais nele. Mesmo assim ele não perde. Você perde. Porque aí ele não pode agir na sua vida. Você entende? Mas se você decidir voltar, ter ele transforma a sua vida. Faz você um profeta. Faz você um varão valente. E Moisés volta.
Agora você imagina a volta de Moisés. Vou lá, vou mostrar para Faraó que agora aquele povo que está sendo massacrado, aquele povo que está sendo chicoteado, aquele povo que é humilhado, suas filhas são abusadas pelos egípcios, aquele povo que faz tijolo no meio do sol, que trabalha dia e noite. Eu vou dizer para Faraó que aquele povo tem um Deus. Os dias do Egito estão chegando. Imagina Moisés voltando, com raiva, com ira no seu coração. Vou tirar o povo de lá. Faraó vai saber que agora existe um Deus. Acabou a festa do Egito, acabou a era do Egito. E quando ele chega lá, o que me chama a atenção, sabe o que é? É que ele chega com a presença de Deus. Quando ele saiu, deram um cajado para ele, mas ele volta com a presença de Deus. E se você for buscar na Bíblia, Moisés chegou, encarou o Faraó, deu porrada em Faraó, envergonhou o Faraó, fez o que fez com o Faraó, desmoralizou o Egito, bagunçou no Egito, e Deus foi glorificado. Porque a Bíblia diz, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, lá, e Deus abriu o mar vermelho, a Bíblia diz que Deus se glorificou em Faraó. Aonde eu quero te levar? As vitórias de Deus estão aqui. Nós que não entendemos. Nós entendemos, né, Mateus, ultimamente, né? Que nós, uma vez, eu e o Mateus, irado dentro do banho, nós falamos, vai acontecer. E ele é muito abusado, esse cara. Ele fala, quando a gente não tinha o banho, ele falava, vou ter meu banho de volta. Ele falou mais de 1 milhão de vezes, chega, Mateus, vou ter. E hoje dentro do banho dele. E eu lembro todo dia isso para ele. Cara, você é um homem de fé. Uma vez ele saiu daqui, o Mateus não sabia vender uma bala. Isso eu falo porque eu vi. Deus existe. A gente tem que falar o poder de Deus. E ele tinha umas dívidas para pagar, desespero, estava só devendo. Meu irmão, eu vi esse cara na UTI. E ele preparou uma mercadoria, falou para a esposa dele, a gente brinca, Curió, vou para BH. O que você vai fazer em BH? Vou vender, preciso vender. Eu nunca fui em BH, em São Paulo não sabia vender uma cocada. Meteu uma mala, sem dinheiro ainda, eu estava chegando de São Paulo, ele estava esperando eu chegar de São Paulo no rodoviário para me dar o dinheiro para ele ir. Eu cheguei, já deu dinheiro e vazou para BH. Foi. Chegou umas 8 horas, eu liguei para ele, aí, chegou. Tá bem? Tá, tomou café? Tomei. Deu meio-dia, eu liguei de novo para ele. E aí, vendeu? Vendi nada, rapaz, já andei mais de 20 vezes aqui na rua, não vendi nada. É mesmo, deu 3 horas, eu liguei de novo, fiquei curioso, né? O cara tá lá, vamos ver o Mateus vender. Eu e a Jô, só deu 3 horas, não vendeu nada, 4 horas não vendeu nada, 5 horas, nossa, eu liguei para ele aí, falei, meu Deus, e agora? Não vendeu nada, o pessoal não quer comprar. Deu 5h30, nada. Deu 6 horas, ele encontrou uma loja, e o dono da loja não estava lá em Contagem, né, Matheus? Pô, espera aí que estou chegando aí, vou ver sua mercadoria. Quando foi 6h30, ele manda uma foto com um bolo de dinheiro desse tamanho aqui, ó, vendi tudo. Que ele falou antes de sair, eu vou vender tudo. E ele vendeu tudo. E voltou aqui com o cliente na mão. E aí na outra semana quem estava indo para BH era eu. Que ele ajeitou o cliente para me vender lá. Porque uma palavra muda a história. Uma palavra muda a história. A palavra de Deus, ela tem suas formas de funcionar. Primeiro, ela não funciona com pessoas incrédulas. Jesus disse isso. Jesus não fez mais milagre por causa da incredulidade do povo. Teve cidade que ele não fez milagre por causa da incredulidade do povo. Segunda, a palavra de Deus, ela não funciona com pessoas que amam o pecado mais que a Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós estamos em pecado, a força da palavra não gera milagre. Quando nós estamos em pecado, a palavra gera misericórdia. Ela nos alcança como salvação. Agora o outro processo, quando a Bíblia diz, se ouvires a palavra do Senhor e obedecer, comerás o melhor da onde? Dessa terra. É diferente, você vê como é diferente? Se ouvires a palavra do Senhor e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Aí você vai em Jesus, Jesus falou assim, ó, se você ouvir minha palavra, ela ficar no seu coração e você guardar ela, pedirei tudo ao Pai e Ele vos concederá. É só abrir a boca. É só abrir a boca. Vou vender, acabou, está lançada a palavra, vai acontecer. Deus não disse, haja luz e houve luz. Tudo foi feito através da palavra, através da fé.
Você entende, meu irmão? Que está em você. Se o poder estiver em você, abre a boca, que vai acontecer. Se a autoridade da palavra estiver em você, abre a boca, que vai acontecer. Ah, mas se não acontecer, a palavra gera. Ela cria a situação, só para cumprir a sua fé. Porque a fé, ela vem de ouvir o que é a palavra de Deus. Deus quer se revelar para a nossa geração. Mas a nossa geração está buscando Deus de uma forma errada. Porque a nossa geração se iludiu. Se iludiu com a gritaria. Se iludiu com as línguas. Se iludiu com o movimento. E se esqueceu da palavra. Hoje, as pessoas julgam a outra pela aparência. Hoje, a igreja ela tem poder porque é só zoada. Meu irmão, a igreja que tem poder, a igreja que obedece à palavra. Essa é a igreja que para o inferno. Essa é a igreja que paralisa o inferno, que liberta os cativos, que traz vida, que traz libertação. Você não é liberto se não for através da palavra de Deus. Deus quer se revelar. Um dia tinha um doido no meio do deserto, batizando o povo, batizando as pessoas, e ele tinha muita autoridade. João Batista tinha muita autoridade. João Batista falava a verdade. Raça de víbora, bando não sei de quê, bando não sei de onde. Ele metia o cajado em todo mundo. Mas um dia o queixo de João Batista tremeu e travou, porque um dia ele olhou assim e viu uma pessoa diferente vindo até ele. É por isso que você vê João Batista falando isso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. João Batista revelou o próprio Deus na terra. E teve outra vez que me chama muita atenção, que João Batista mandou perguntar, falou para os seus discípulos, vai até ele e pergunta se ele é o Cristo. Lembra dessa passagem? Vai até ele, juntou 3, 4 pessoas, vai até ele e pergunta se ele é o Cristo. Aí Jesus chega, os discípulos de João chegam lá, João, nosso mestre, mandou a gente perguntar para você se você é o Cristo. Ele poderia ter falado, eu sou. Ele poderia ter falado, olha, eu sou, avisa que eu sou Deus. Sabe o que ele diz? Avisa a João que o cego, que os surdos, que os paralíticos, que os mortos. Aí os discípulos de João virou a costa e foi embora. Ô João! Ele é o Cristo, meu irmão. Se você me perguntar hoje se ele é, ele continua sendo, ele vai ser sempre o Deus vivo. O livro de Isaías diz que o próprio Deus falando na Bíblia, não houve Deus no início, não se formou Deus como eu, e não haverá Deus como eu. Eu sou o Senhor Deus. Eu sou o primeiro e o único. Não há Deus fora de mim. Sabe, meu irmão? Para Deus se manifestar tem que ter as renúncias. Você renuncia o quê? Para possuir a glória de Deus. O que você tem feito? Quem você tem agradado? Qual Deus você tem servido? Porque se você não serve um, você serve o outro. Você não pode servir os dois. Você não pode estar no mundo e estar aqui achando que você está servindo a Deus. É mentiroso. A palavra não diz isso. A palavra diz sim, sim, não, não. Quem você está servindo? Quem você está servindo? Cadê a presença de Deus? Cadê a presença de Deus? Ou isso não te incomoda? Isso não mexe mais com você. Uma geração que não tem a presença de Deus, ela está morta. Ela não tem nada para oferecer para outra geração. O que é que você vai oferecer para os seus filhos? O que é que você vai dar para os seus filhos? Você vai dar morte, maldição. Porque está longe de Deus. Mas eu estou... Está longe de Deus. Está longe de Deus. E Deus tem que levantar uns pregadores para falar a verdade. Porque aqui você... não é tão especial não, meu irmão. Que você é mais que especial. Alguém pagou o preço por você. Alguém morreu por você. No mundo as pessoas passam a mão na sua cabeça e dizem, lindo, linda, que é a nova gíria agora, lindo, não sei o quê, vamos para lá, vamos para o baile, vamos para o motel, vamos para isso, lindo. E vai te tirando da presença de Deus. Demônio disfarçado.
demônio disfarçado. Quando você pensar que não, está no abismo. Essas pessoas são os cegos que Jesus falou. Eles conduzem outras pessoas para o abismo porque eles são cegos. É por isso que tem muita gente morrendo antes do tempo. É por isso que tem muita gente partindo antes do tempo. Tem muita gente que Jesus já está antecipando os dias para não perder a pessoa, por causa do pecado, das escolhas. Porque se ele não levar, se perde. É igual o ladrão da cruz. Jesus poderia estar perdoado dos teus pecados. Vai, não peques mais. Não. Jesus falou assim, está perdoado dos teus pecados. Mas hoje tu estarás comigo aonde? No paraíso. Você entendeu? Não poupou a morte dele. Porque sabia que se ele descesse da cruz, ele ia se perder de novo. Então Deus já recolheu e levou para o paraíso. Garantiu a salvação dele. Com Deus ninguém brinca. Volte a ter a presença de Deus. Porque o amanhã não está no seu controle. É a pior burrice que tem, é você arriscar no amanhã. É a pior burrice que tem, você arriscar no amanhã. Eu sempre digo que eu não nasci para ser escolha de ninguém, mas eu nasci para escolher. E eu escolho a presença de Deus. Eu escolho a presença de Deus. Porque eu sei que na presença de Deus dói, é difícil. Tem hora que o deserto dói. Tem hora que a dificuldade vem. O coronavírus veio, derrubou todo mundo. Fechou o comércio, foi difícil, mas quem tem a presença de Deus, reage, ressuscita, renasce. Quem tem a presença de Deus, não para. Talvez aquela porta que a gente estava andando, se fechou, mas quem tem a presença de Deus, Deus abre outra porta. Deus não deixa de falar, Deus não deixa de se manifestar, Deus não deixa de trabalhar. É por isso que o livro de Isaías fala que nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não se preocupa com o lugar, porque se o lugar for deserto, ele faz vir o maná do céu, pastor. Porque se o lugar for frio, ele faz vir o fogo do céu. Você entendeu? Porque se a rocha não faz vir água, ele manda vir água da rocha. Porque se tiver uma multidão com fome, 5.000 pessoas seguindo a ele na presença dele, e não tiver de onde vir pão, ele pega 5 pães e 2 peixinhos e diz, Pai, graças eu te dou. E ele multiplica, ele abre as portas. Se a porta não se abrir para a direita e nem para a esquerda, ele abre a do céu, meu irmão. Ele abre a do céu. Ele abre a do céu. Como ele fez com João, eis que tem uma porta aberta para você, João. João na ilha de Pátimo, sofrendo, sendo chicoteado, sendo humilhado. De repente ele vê uma porta aberta no céu, meu irmão. Quem é que para a igreja? Quem é que para você? Mas para isso você tem que ser igreja. Se você for multidão, você não vê a glória de Deus. Se você não for igreja, você não vê a glória de Deus. Se você for igreja, você vê a glória de Deus. Porque a palavra foi para a igreja, Mateus. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Amém. Esse poder é para a igreja. Esse poder é para a igreja. Não vem com essa maluquice de heresia. Mas eu não estou no corpo. Eu estou bem com Deus. Vai para lá. Isso é mentira. Ele deixou a igreja, o corpo, a Santa Ceia, o corpo, a unidade. Foi por isso que lá no livro de João ele fala assim, Jesus intercedendo pelos seus apóstolos. Ele fala, Pai, guarda eles, protege eles. Jesus intercedendo por Pedro, por João, Tiago, antes de subir, Pai, guarda eles, protege, não deixa eles se perder. Pai, Jesus usando o sentimento dele. Aí eu fico maravilhado quando ele fala assim, Pai, que a partir de hoje, que mude a Trindade. Como assim? Que eu sei que eu sou um com o Senhor, e o Espírito Santo é um com nós. Mas, Pai, vamos ser 4. Que Ele seja um com nós. Vamos ser 4. Então hoje, meu irmão, nós somos 4. Por que nós somos 4? Porque o Espírito Santo habita em você, habita em você, habita em você. Habita em mim. Hoje, se mexer mexe com os 4. Quem que vai poder? Fala. Mexeu com você? Mexeu com os 4, é problema. Aí, o teu inimigo vai ver logo o leão da tribo de Judá. Aí depois o inimigo vai ver o cara com olhos de fogo e cabelo branco, com aqueles negócios de latão reluzente nas pernas. Quem é esse? Quem é esse? Aí depois ele vai escutar os trovão. A Bíblia diz no livro de Jó que a voz de Deus é como um trovão. Você entendeu? Quem vai encarar?
E para finalizar, Ele não vai deixar a gente perder a batalha. Ele vai dizer assim, vai lá e pisa no serpente, no escorpião. E vai lá, pisa. Vai lá, filho. Bate também, chega de apanhar. Chegou o tempo de bater. Bate no diabo, bate no demônio. E para finalizar o assunto, Ele vai pegar os teus inimigos que torceram contra você. Os pessimistas que falou que você não ia chegar. Os ladrões de sonho. Os ladrões de paz. Aqueles que no meio do caminho a gente encontra frustrados, derrotados. A Bíblia, para finalizar esse tema, esse assunto, Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Os inimigos vão ver a tua glória. Os inimigos vão ver o teu sucesso. Quem anda na presença de Deus tarda, demora, mas um dia chega. O inimigo vai contar a tua história para a vergonha dele. Porque você chegou e ele não chegou. Porque você conseguiu e ele não conseguiu. Foi isso que aconteceu com José. Os irmãos curvados, vendo, José é governador, José reina. Porque na presença de Deus é isso. A vitória sempre chega. O poder revela a vitória de Deus. Se você acha que você está perdendo, se você acha que está difícil, volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Eu converso com muitas pessoas, muitos amigos. Eu conversei esses dias agora com um amigo meu lá de Brasília, que ele viu uma mensagem nossa. Aquela mensagem, sabe, que a gente fez na sua casa, a última. Lembra aquela mensagem? Preguei na sua casa lá. Ele falou, cara, como eu faço para ter esse Deus lá em Brasília? Ele com depressão, porque ele era gerente de 5 lojas em São Paulo, foi morar em Brasília desempregado. Como eu faço para conhecer esse Deus? Como eu faço para conhecer o que você conhece? O que você tem, cara? Eu falo, é Jesus, cara. É porque Ele habita dentro de mim. A mesma crise que você passou, eu passei. A mesma dificuldade que você passou, eu passei. O comércio, o seu fechou, o meu também fechou. Mas a diferença é a presença de Deus. A diferença é em quem eu tenho crido, é em quem você crê. Quem é o teu Deus? Quem você tem buscado no dia da angústia? A Bíblia diz que o salmista clamou ao Senhor no dia da angústia. E o Senhor o ouviu, o respondeu. A diferença é essa, que Deus você tem andado. Qual presença de Deus você tem andado, caminhado. Porque o meu, ainda que as coisas estejam mortas, quando ouço a sua palavra, elas voltam a viver. Jesus, pensa que Jesus vê o cego como cego? O cego pode ser cego, mas Jesus nunca viu o cego cego. Ele sempre vê as coisas no céu. Ele vê o cego vendo. Quando ele olha para o morto pode estar morto, as pessoas podem estar olhando o velório, mas ele olha o morto vivo. É por isso que ele faz o milagre. É por isso que ele diz cego, veja. Ele olha o paralítico se arrastando, ele olha ele andando como você, Val. Perfeito. Ele olha assim. Ele olha o caído de pé. Ele olha o homem que anda na sua presença, que é abençoado, falido, perdido. Não, ele olha ele já como Jó, duplicado. Ele não olha as coisas como o homem olha. Se o homem vê você no chão, vê você caído, vê você passando por uma provação, falou, faliu, perdeu, já era, não tem mais jeito. É isso? Mas Deus não olha você dessa forma. O ser humano vê você numa depressão miserável, não tem força para fazer nada, só quer saber de cama, de dormir, não tem força. O ser humano fala, está morto. Mas Deus diz, está vivo. O homem vê, está fechado as portas, não consegue nada, é um coitado, é um preguiçoso, é um miserável. Deus olha as portas abertas. Em Deus não há incredulidade. Em Deus não há incredulidade. O poder está dentro de nós. Vamos usar. Vamos usar. Vamos morfar, como diz os Power Rangers, mas vamos morfar em Deus, no Espírito Santo, na presença de Deus. Você não conhece os pensamentos de Deus. Se você pensa grande, Deus pensa mais. Então pensa grande, Deus vai pensar mais. De acordo com a grandeza do teu pensamento, vai ser os pensamentos de Deus para você. Aí a Bíblia diz tudo que você pensa ou que você é. Pode até andar de bicicleta, mas se pensa em andar num Corolla, numa Ferrari, você pensa, então você vai ter, porque a palavra vai te honrar. Ei, nós somos uma geração que eu creio que nós vamos morar no céu.
Mas eu creio que Deus tem uma promessa para nós nessa terra. Enquanto Jesus não voltar, vamos lutar, mas na presença de Deus, porque a presença de Deus me garante o céu e acrescenta sobre a minha vida. Deus se revelou para uns homens na terra. Deus se revelou para Davi, pastor. Eu descobri na Bíblia quem foi o mestre de Davi. Quem foi o mestre de Davi? Não foi Samuel. Samuel foi o homem que ungiu, mas Samuel não foi o mestre de Davi, porque Davi não tinha nada a ver com o profeta. Davi era brabo, meu. Davi era um menino valente. Aí eu fiquei pensando lá em casa, cara, Davi brincando com as crianças lá em Belém. Você imagina Davi falando para as crianças: olha, eu matei o urso. E as crianças falando: eu estou brincando de bolinha de gude, brincando de pira se esconde. Aí Davi falando: olha, eu matei um leão. E ninguém dava moral para ele, porque ninguém entendia o vocabulário de Davi. Por que as pessoas não entendiam o vocabulário de Davi? Porque Davi, ele adorava tanto a Deus, ele viajava tanto com Deus. Aí Davi vai e mata o gigante. Aí eu fiquei pensando, qual foi os livros que Davi leu para matar esse gigante? Aí eu descobri que Davi era discípulo de Josué e Caleb. Quando Josué e Caleb olhou para o gigante e falou assim: esses gigantes é pão para o nosso alimento. Os 10 voltaram com medo do gigante, mas Josué e Caleb: vamos matar, meu. Por isso que quando ele chegou diante do gigante, ele olhou assim e falou assim: vou pegar, vou matar, vou cortar a cabeça. Toda a terra vai saber que há um Deus em Israel. O que é que você vai fazer a partir de hoje? Vai ficar chorando? Vai ficar pensando que você perdeu? Ou você vai ficar imaginando já o que Deus vai te dar? Porque o que você perdeu não volta mais, porque Deus tem um novo, cara. Deus tem um novo. O que você perdeu não era para ser seu, mas o que Deus vai te dar é seu. Clama a mim, responder-te-ei, e anuncio coisa nova que nunca foi dada, que nunca ele deu a alguém. Isso me enxerga a entender que tem coisa que Deus não deu para ninguém. Tem coisa que Ele quer dar, quer revelar. É coisas novas vindo do céu. É isso que a Bíblia diz: e te revelei coisas novas que não conhece. O que eu digo hoje, de uma forma profética nesse lugar: essa igreja nasceu no coração de Deus, passou por momentos difíceis, mas eu digo uma coisa: o clamor da igreja vai fazer Deus revelar coisa nova, coisa que ela não viveu ainda. O que ela viveu já passou, mas quando você anda com Deus, Ele traz coisa nova. Por que Deus traz coisa nova? Porque vai vir um povo novo, porque vai vir outra geração, e essa geração vai ser tocada, vai ser envolvida com a glória de Deus nesse lugar. É como eu disse, aqui é uma base do reino de Deus na terra. O que Ele começou, Ele vai finalizar. E aqui é uma porta aberta, e a porta que Deus abre, ninguém. A porta que Deus abre, ninguém. Ainda tem coisas grandes que o Senhor vai fazer nesse ministério. Lá em cima do monte Deus falou comigo. Deus ainda vai fazer coisas grandes. Deus ainda vai fazer maravilha. Sabe por quê? Por causa da glória nova que Ele vai manifestar nesse lugar. E todas as coisas velhas para trás ficaram. Tudo velho para trás ficou. Mas é isso que eu trago, tudo novo. Tudo novo. A glória nova. O mover novo. A unção nova. Para que o reino dele tenha continuidade aqui. E Deus vai trazer pessoas novas. Uma geração se passou, mas vem outra. E essa que vem aqui vai entrar na terra prometida. Porque Deus é fiel. Deus não para. E Deus não para. Deus se revela no meio da fé. E eu creio que nós vamos buscar a presença dele para viver momentos jamais vividos nessa história. Por isso que Jó disse, quando ele se revelou a Jó: oi, Senhor, Jó era um homem temente, fiel, mas ele nunca viu nada. Mas depois que ele sai da tribulação, do dia mau, a Bíblia diz assim: Jó olhou para o céu, não viu mais as nuvens, não viu mais as estrelas, não viu mais o céu azul. Quando Jó olhou para o céu, a Bíblia diz que Jó viu Deus. Jó viu Deus. Por isso que quando Daniel estava na cova dos leões, e Deus se revelou para ele no meio da cova, no meio dos leões, e ali o anjo do Senhor apareceu, e Daniel viu Deus. Por isso que Sedraque, Mesaque e Abednego, meu irmão, estavam no meio do fogo, estavam no meio da sarça, queimando, e ali o quarto homem se manifestou. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus. E Nabucodonosor viu o quarto homem, viu Deus.
O mundo vai ver Deus na nossa vida. O mundo vai ver Deus nesse lugar. O mundo vai ver Deus na sua empresa. Por quê? Porque você vai ajudar as pessoas que precisam. Você vai alimentar pessoas que passam fome. Você vai enviar recursos para missionários. Por isso que as pessoas vão ver Deus na tua empresa. Por isso que as pessoas vão ver Deus no teu trabalho. Porque o teu trabalho glorifica a Deus. Meu Deus. Esse dia agora, minha irmã me ligou. Minha irmã falando umas coisas. Uma pessoa ligou para ela, lá no clube que meu sobrinho joga, e parabenizou a minha irmã. Olha, seu filho é um exemplo de homem. É um menino diferenciado. Olha, você deu uma educação para esse menino extraordinária, fenomenal. A minha irmã falou assim para ela: não foi eu que eduquei o meu filho, foi o meu irmão. E eu disse para minha irmã, que é católica, braba, que briga por causa do catolicismo. Eu disse assim para ela: ei, eu só apresentei Jesus para o seu filho. Eu só apresentei aquele que muda, aquele que se manifesta, aquele que age, aquele que opera. É isso que ele tem, a glória de Deus. E é gostoso ouvir essas coisas, mas é para Deus a glória, porque foi isso que eu fiz. Eu só coloquei os meus negócios para glorificar a Deus. É por isso que o meu trabalho glorifica a Deus, porque aquilo que eu ganho é semeado no reino de Deus, é semeado em pessoas que não conhecem a Deus para conhecer. Porque a presença de Deus tem que gerar isso. A presença de Deus tem que fazer você dividir as coisas. A presença de Deus tem que fazer você socorrer as pessoas. A presença de Deus tem que fazer você dar e não emprestar. A presença de Deus tem que mudar, meu. Por isso que você vê, gente, olha só, por isso que você vê pessoas prostitutas sendo alcançadas, sendo honradas na Bíblia. E você vê pessoas muito santas não ter honra na Bíblia. Porque um dia chegou uma prostituta, pegou seu dinheiro, comprou perfume, lavou os pés de Jesus, o cabelo de Jesus, beijou Jesus, colocou Jesus em primeiro plano naquele dia. E aí tinha uns santos lá e falou: olha, se eles soubessem quem é essa mulher, não deixava tocar nele. Mas Jesus falou assim: olha, eu sei quem ela é, eu sei o que ela faz, mas hoje ela mudou a história dela. Por quê? Por causa do seu coração. Quem muito ama, muito perdoa. E esse fato, e esse ato vai ser falado hoje, amanhã, no século que vem, de geração em geração, até a minha volta. Por causa do coração. Deus vai conhecer o teu coração quando você ter. Porque na pobreza Ele prova seu coração. A presença de Deus tem que gerar algo. Se a presença de Deus não fazer você visitar as pessoas, não fazer você trazer ninguém para a igreja, tem alguma coisa errada. Olha, gente, tem uma passagem da vida de John Wesley, pastor. O pastor já pregou. Eu lembro uma vez que o pastor falou isso, eu lembro até hoje. Eu já li isso também nos Heróis da Fé, que fala que 4 horas da manhã tinha um grupo de jovens correndo num frio louco lá na Inglaterra. E as pessoas, os camponeses perguntaram para eles: para onde vocês estão indo? E eles falaram: John Wesley está ali. John Wesley está ali pregando. Aí outro grupo de missionários foram visitar uma cidade, e nessa cidade não tinha bar, não tinha festa. Aí perguntaram: mas por que não tem nada? Não tem turismo, não tem nada nessa cidade, as pessoas são diferentes. Aí esse homem falou: porque um dia John Wesley esteve aqui. Deus quer levantar uma geração que tem a sua presença. Que quando você tem a presença de Deus, você tem que ganhar almas. Você tem que ter alguém tem que ter seu alvo. Você tem que evangelizar alguém. Porque se você não gera, você está morto. Você tem que dar fruto. E é isso que Deus vai fazer nesse lugar. Vai começar a levantar pessoas para dar fruto, por causa da presença de Deus. Olha, se você que é empresário, quer ter sua empresa prosperando, coloque a presença de Deus lá. Invista em missão. Invista em ser humano. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. Uma alma vale mais que o mundo todo. Uma alma vale mais que o mundo todo. Há 6 anos atrás eu investi 50 mil reais num trabalho missionário. E muitas pessoas me chamavam de doido, de louco. Você poderia ter comprado um carro. Você poderia ter comprado isso. Eu peguei o dinheiro e investi. Fui em São Paulo, comprei 30 bolas. O Mateus me ajudou a comprar umas bolas, umas chuteiras. Investi. Porque um dia eu cheguei na minha cidade e vi crianças da idade do Breno, da idade desse menino bêbado na rua. Eu falei: eu vou mudar a história dessa cidade. Investi tudo que eu tinha.
se converteu 30 jovens. E um desses é os meninos que estão aqui comigo. Ah, mas os 50 mil reais está no céu. Uma hora vai voltar. Eu sei que Deus vai acrescentar, porque Ele não falha. Nós temos que gerar vidas. Nós temos que ter esse coração. Nós temos que mudar a nossa história, mudar o nosso pensamento a partir de hoje. A partir de hoje, você não pode se considerar um homem terrestre. A partir de hoje, você não pode se considerar um homem dessa terra. Você só vai conseguir evangelizar. Você só vai conseguir mudar a história de pessoas, alcançar pessoas, jovens, negão, se a sua mentalidade, se você for um cidadão celestial. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Se você entender essa palavra, você vai ganhar o bairro, a vila, você vai evangelizar todo mundo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, para finalizar. Qual é a sua identidade? Da terra ou do céu? Qual é a sua cidadania? Do céu ou da terra? Então o que você está fazendo aqui? O que você está esperando para começar a deixar Deus te usar? O que você está fazendo com a presença de Deus? Foi isso que Paulo falou. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé. Agora eu vou partir, porque é uma coroa me esperando no céu. Sabe por que os apóstolos evangelizaram, mudaram a história da Europa? Porque eles já estavam mortos, vivendo na terra. Eles já sabiam que eles já estavam lá. Eles já sabiam que eles já estavam lá. Essa é o propósito da igreja. Vocês que são missionários, querem pregar a palavra de Deus, vocês já estão mortos. Vocês já estão mortos. Porque se você estiver vivo, você vai querer andar no melhor carro, vai querer comprar a melhor casa e não vai investir no reino. Mas se você estiver morto para esse mundo, você vai investir no reino, você vai ganhar. Aleluia. Meu Deus. Vou ficar de pé, senão não vou parar. Jesus. A gente acompanhou nesses últimos dias muitos velórios. A gente viu pessoas partindo, viu pessoas ir. Eu nunca vi no Facebook tantas notícias de morte. Eu perdi gente da minha família. Muitos de vocês perderam também. E eu falei, Deus, eu não vou sair desse mundo de mão vazia. Eu não sou pobre. Eu sou rico porque eu vou morar no céu. E eu vou fazer mais. Eu estava sentado na minha mesa de engenharia, né, Mateus? Onde eu desenho todos os meus desenhos de peça. Onde eu desenho minhas pulseiras, que é a pastora em cartela, Sara em cartela. Onde eu faço de uma pequena mesa a minha grande empresa. Dali sai tudo. Sai peças que... Agora ligou uma cliente de Goiás, ó, vendi tudo que eu levei seu, faz mais para mim. Eu falei, glória a Deus, louvado seja Deus, com certeza. Quando é que você vê? Quando é que você quer? Semana que vem, se puder, terça ou quarta. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. E eu falo a vocês uma coisa, sentado na mesa, desenhando, passou um vento e falou assim comigo, ei, chegou o tempo. Chegou o tempo. Isso era umas 7h30. Eu deixei o alicate na mesa, parei tudo e vim para a igreja. E ali Deus falou comigo, a partir de hoje eu vou te levantar de novo. A partir de hoje, não é só você não é empresário. Você vai usar isso aqui como uma ferramenta para você ganhar, para você abençoar. Mas o seu propósito aqui é pregar, é falar, anunciar. Eu quero falar através de você. Volte para o tabernáculo. Vou te usar em cima do altar. Eu entendi o recado, abri meu coração de novo. Eis-me aqui, como Moisés falou. Eis-me aqui, Senhor, faz. E eu, desde aquele dia, eu falei assim, não, agora eu voltei de novo, vou pregar de novo. Agora meu coração entrou de novo no altar. E Deus vai começar a fazer, eu creio, que Deus mostrou para mim. É uma igreja honrada, cheia, porque a gente vem de uma geração. O pastor começou o trabalho, a gente é filho na fé. É uma geração que está crescendo, uma geração que vai para outros lugares, que vai longe. O pai prepara o filho para o filho ser maior que o pai. O pai não prepara o filho para o filho ser pior que ele. No reino dos céus é assim. Uma geração prepara outra geração para outra ir além. E nisso o reino ganha, o reino conquista. Se uma geração, olha, se Martim Lutero, João Russo, se João Wesley ganharam milhares de pessoas para Jesus, eu vou dizer, o maior evangelista que houve desde quando Jesus saiu dessa terra foi Billy Graham. Ninguém ganhou mais almas que Billy Graham.
E é assim que vai. Daqui a pouco vai vir um e vai ganhar mais almas que Billy Graham. E o reino dos céus ganha com isso. Isso é glórias para Deus, não é vaidade. E assim é a geração. E eu creio, eu digo a vocês, pela fé, pelo poder de Deus, que essa igreja, ela vai chegar um tempo que ela vai ser grande na cidade, em nome de Jesus. Porque Deus vai trazer coisa nova. Que Deus vai manifestar aqui. Vai ser coisas diferentes que Ele não deu a ninguém. E nós vamos se preparar, Caito, Sara, pastor, Hugo, Negão, vocês, grupo de louvor, para receber a presença de Deus de uma forma aqui. E nós vamos fazer o céu descer nesse lugar. E todos saberão, como disse Moisés, como disse Davi, que o Senhor está aqui. Amém? Levante a sua mão, meu irmão. Como um cidadão celestial, como Paulo disse, a vossa mente já é renovada pela palavra de Deus. Eu quero que você veja como Deus vê. Eu quero que você enxergue como Deus enxerga. Eu quero que você tire a sua visão de homem terrestre. Mesmo você vivendo nessa terra, Jesus falou: é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Mesmo você estando aqui, saiba, o céu pode estar dentro de você. Você que vai fazer história. Você que vai evangelizar, que vai ganhar muitas almas para Jesus. Você, é com você que Deus tem compromisso. É com você que Deus vai abrir o céu. É com você que a partir de hoje Deus vai abrir as portas para você. Deus vai fazer você prosperar, para o céu ser glorificado. Deus vai te dar desejo para você evangelizar, para você trazer almas para a igreja, para você cuidar de vidas. E você que está caído, você que está com problema na mente, na alma, que está sem esperança, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus olha para você perfeito. Deus nunca viu você doente. Deus nunca viu você derrotado. Sabe por que você caiu e levantou? Porque Deus sempre te viu de pé. Se prepare para viver o extraordinário de Deus. Se prepare para viver o melhor de Deus. Você que está lá fora, no mundo, não se iluda. Toda decisão errada que você toma no início da sua vida vai refletir no final. Deus está dizendo: abra a mão do mundo, abra a mão daquilo que é contra Deus, para você não chorar lá na frente. Não tome decisão errada, porque vai vir consequência. Volte para a presença de Deus. Na presença de Deus, Ele te dá tudo. Te dá uma família, te dá um esposo, te dá uma esposa, te dá uma empresa, te dá uma casa abençoada, em nome de Jesus. Faz